E aí, pessoal, tudo em paz? Estamos aqui novamente para mais um vídeo, discutir o desenho, refletir um pouco sobre o que é o desenho, a prática de desenho, pensar como isso mexe com a gente, né? O vídeo de hoje eu resolvi falar do desenho enquanto um projeto. Desde que eu comecei a gravar esses vídeos, eu não apresentei nenhum trabalho meu na área de ilustração editorial. Eu já comentei com vocês, né? O desenho para mim se divide em três partes na minha vida. O desenho dentro das artes visuais, o desenho como professor e pesquisador de desenho e o desenho como ilustração editorial. Eu trabalho com ilustração desde 2003 e eu estava pensando o que falar para vocês, né? Pensando num tema interessante, e aí me veio essa ideia de falar do desenho enquanto um projeto. E nesse caso, esse projeto está ligado à ilustração de livro. Mais para frente, né, em outras ocasiões, eu vou apresentar outros projetos, né? Eu acho que é legal trocar essa ideia sobre como é que a gente vai construindo esse trabalho, né? O trabalho ele não nasce do nada, né? Ele vai sendo construído ao longo do processo, ele não surge assim como se fosse uma surpresa. Não, no meu caso ele funciona de maneira muito por etapas, né? Eu vou apresentar para vocês então um pouco dessas etapas num projeto de capa de livro que eu fiz para a editora Companhia das Letras em 2018. Em 2018 eu fui convidado para fazer a capa de um livro muito, muito importante, assim, pelo menos para mim, que é o livro do Marcelo Rubens Paiva, o autor do Feliz Ano Velho. E eu ilustrei a capa do livro mais recente dele, né, do último livro dele. Eu achei muito legal esse convite, me dediquei muito nesse trabalho e eu vou apresentar ele para vocês. Mas antes eu queria conversar um pouco sobre o que seria, na verdade, o desenho enquanto um projeto. Bom, estou falando por uma experiência, né, própria, isso não é uma regra, passa longe disso, inclusive, né, eu estou compartilhando com vocês uma coisa que é uma construção minha, né, e que em algum momento pode se encontrar com vocês, assim, né? Vocês podem fazer desse meu depoimento algo que possa valer a pena para vocês também. A ideia é um pouco essa. Bom, o desenho enquanto um projeto. Quando a gente vai começar a desenhar, esse desenho ele não existe, né? Isso é uma obviedade. Ele não existe. O que existe, na verdade, é uma, digamos, uma suposição. É uma ideia vaga, né? Não é uma ideia muito concreta. Eu, pelo menos, não crio muitas idealizações a respeito do desenho que eu vou fazer. Então eu não parto de nenhuma ideia pré-concebida. Então o que seria o desenho enquanto projeto? Diante do desafio da folha em branco, né, eu gostei desse termo, esse termo é legal, né, o desafio da folha em branco. Diante desse desafio, o que vai acontecer ali é um encontro entre aquilo que eu desejo fazer e aquilo que é possível de ser feito, né? Bom, eu tenho um objetivo que é chegar ao final do trabalho. Para chegar ao final do trabalho, eu acredito que eu preciso passar por etapas. E concluindo as etapas, cada etapa é um avanço para o trabalho ser concluído. Cada etapa é uma maneira de você
fazer com que o trabalho vá nascendo, existindo para o mundo aos poucos, né? E é uma maneira também da gente lidar com os problemas que vão acontecendo ao longo desse processo. Pensar o desenho como um projeto é pensar de maneira, digamos, mais organizada, né? Eu sei que existem no mundo, no campo da arte, assim, existem muitas manifestações que são feitas de maneiras muito vorazes, né? Às vezes o ato acontece naquele momento, então é importante estar atento, porque a obra nasce numa ação repentina, às vezes, né? Isso acontece no desenho também. Às vezes a gente está fazendo um desenho que não parte a princípio de nenhum projeto, ele nasce naquela hora ali e ele não precisa passar por muitas etapas de construção gráfica. Ele vai acontecendo ali, ó, no momento, na efervescência, né? A gente está ali no momento de ebulição, então aquilo vai sendo construído na hora. Mas quando eu me refiro a pegar o desenho e dizer para ele que ele vai cumprir uma função específica, no caso, uma capa de um livro, ele precisa passar por um projeto, precisa ser feito um projeto para isso. Ele não é feito de maneira... ele não é feito de maneira espontânea. Ele é pensado paulatinamente. O livro que eu ilustrei para a Companhia das Letras se chama O Orangotango Marxista. Eu li o livro é muito bom, aconselho, inclusive. Precisei estar mergulhado um pouco nessa história e precisei também entender aonde eu estava caminhando ali, aonde eu estava pisando. Então um projeto me ajudou a construir esse cenário. O projeto, ele organizou minha cabeça, organizou meu corpo, né? Eu fui fazendo esse trabalho de maneira muito compenetrada, né? Bom, se a gente pensa o desenho então como um projeto, isso indica que esse desenho ele vai cumprir com algumas diretrizes que precisam ser cumpridas, né? Diretrizes essas que você mesmo impõe. Você quer que o desenho caminhe por esse lado para poder chegar nesse ponto, né? Então é um pouco isso. Você define essas diretrizes e você vai meio que fazendo com que o desenho corresponda a essas diretrizes. Que ele não saia muito, né? Que ele não crie muitos desvios. Isso é um projeto, né? É claro que você não está trabalhando sozinho, né? No caso de uma capa de livro, você está trabalhando com designers, você está trabalhando com editores, editoras, você está trabalhando com uma equipe. Então, por mais que você crie diretrizes para o seu trabalho, você também está muito disponível para as diretrizes que vêm de outros profissionais que estão envolvidos no mesmo trabalho que você, né? E é muito importante essa interação, sabe? Pensar que o desenho ele tem uma função clara, que é vender o livro, né? Nesse caso especificamente, a função do desenho é vender o livro. Quando a gente trabalha com ilustração, a gente está trabalhando com o desenho enquanto uma função, né? Uma função, nesse caso, editorial, que é o desenho, a minha função de desenhista, de ilustrador, ela precisa conjugar com as outras funções que estão envolvidas nesse projeto também. Então eu não estou num lugar especial porque eu sou desenhista.
Não, eu estou no mesmo espaço que outros profissionais. Isso tem a ver com o projeto, né? Então, o projeto do livro, que é um projeto maior, engloba projetos menores, né? O meu projeto, enquanto ilustrador, é dar conta das diretrizes que eu crio para esse trabalho, e essas diretrizes, né, elas têm que estar muito vinculadas ao que se espera de uma capa de livro. Certo? Não é algo aleatório. Então, tudo que eu faço, né, todas as etapas que eu vou cumprindo, elas têm que estar de acordo com esse projeto maior. Isso é muito importante de entender, né? Mas isso acontece só na ilustração editorial? Não. Você pode pensar um projeto com um desenho. Se você quer fazer uma exposição, por exemplo, né, você não está fazendo uma exposição de desenhos aleatórios, né? Esses desenhos, eles possuem uma história, tem uma construção por trás, tem um projeto. Esse projeto diz respeito ao formato que você vai usar nos seus desenhos, as histórias que você pretende contar, os conceitos que você pretende elaborar, o material que você vai usar, os esboços, os estudos, né, que são muito importantes para você desenvolver um projeto com um desenho, as suas referências, né, os livros, os artistas que você vai usar, as referências fotográficas que você vai utilizar nos desenhos, se for o caso. Então, tudo isso diz respeito a um projeto. Então, essas coisas todas, elas têm que estar organizadas, né? Por onde que eu começo? Daqui eu sei que eu vou para cá. Daqui eu vou para cá. Então, por exemplo, eu começo fazendo uma pesquisa, né? Essa pesquisa é uma pesquisa de imagens, para poder entender melhor que tipo de imagem eu quero produzir, que conceitos eu quero dialogar com o público. Ok, agora eu vou começar a fazer uns esboços. Os esboços vão gerar outros esboços. Esses esboços vão gerar uma primeira experimentação com a técnica. Isso vai gerar uma finalização com papel tal, com essa qualidade. E isso vai, sabe? Então você vai construindo essas etapas a partir de um projeto que envolve o desenho. Para esse livro que eu fiz, eu cumpri com todas essas etapas. Eu vou mostrar para vocês. Bom, o nome do livro é O Orangotango Marxista. Não vou entrar muito em detalhes na história, porque senão o vídeo fica muito longo, mas é basicamente a história de um orangotango criado no laboratório, que ele passa a pensar, a gesticular, a falar como um ser humano, e ele faz uma avaliação do que é o mundo atual, assim. E ele vai encontrando muitos problemas, digamos assim, tão típicos da humanidade, né? E que ele vai sempre fazer uma crítica em relação a isso, sendo um orangotango. Bom, primeira coisa, eu preciso apresentar esse personagem. A minha ideia foi, bom, se o livro, se a ilustração vai estar numa capa, e o nome do livro é O Orangotango Marxista, eu preciso apresentar esse orangotango para o público. Quem é esse orangotango visualmente, esse personagem tão pitoresco que vai estar dentro da história? Então eu quis apresentar esse personagem, né? Eu quis desenvolver um visual para ele, para a pessoa pegar o livro e saber que aquele orangotango que está na capa do livro, né, desenhado, é o que está dentro da história, dentro do livro. Então a primeira coisa que eu fiz foi buscar referências. Que tipo de orangotango eu queria desenvolver, né? Essas referências são muito importantes. Eu não tenho como criar um orangotango da minha cabeça. Eu não tenho essa memória visual tão boa quanto a Laerte, por exemplo. Laerte é uma desenhista fenomenal, porque, dentre outras coisas, ela tem uma memória visual incrível,
e ela consegue fazer qualquer coisa de cabeça. É muito impressionante. Eu não, infelizmente. Então eu preciso, buscar referências fotográficas para saber que tipo de orangotango eu quero para o meu personagem. E aí eu descobri que existe o orangotango de Bornéu. O orangotango de Bornéu é esse que tem essa cara arredondada, que tem essa pele em volta do rosto, tá vendo? Esse é o orangotango de Bornéu. Eu achei uma figura muito peculiar, assim, muito interessante para desenhar, então eu resolvi apostar nesse tipo de orangotango, né? Nessa espécie, né? Bom, se ele é um orangotango e se ele é marxista, tem outras imagens aqui, tá, pessoal? Mas eu não vou mostrar tudo porque senão fica muito longo. Ó, uma imagem do orangotango colorida, orangotango de Bornéu, certo? Bom, e como ele é um orangotango marxista, eu precisei colocar nesse orangotango elementos que pudessem remeter a uma ideia de que ele seria um orangotango de esquerda, comunista, né? Então, foice e martelo, que eu achei que seriam dois elementos interessantes para aproveitar no desenho. Aqui a foice. Foice e martelo. Quanto mais referências fotográficas eu busco, mais seguro eu tô na hora de fazer o desenho, né? Eu tenho um pouco mais de segurança. E uma outra questão também, um outro elemento que ele é comum às pessoas que são de esquerda, que têm um pensamento voltado para a esquerda, é o típico chapeuzinho comunista. O chapeuzinho comunista, isso tudo são elementos fundamentais para a construção desse personagem. Aqui, com a estrelinha, certo? Aqui uma imagem colorida. E uma outra referência que eu busquei também é uma imagem do Che Guevara, mas não é qualquer imagem do Che Guevara. Eu busquei uma imagem que é icônica, uma imagem que foi tirada por um fotógrafo chamado Korda, que é essa aqui, essa imagem clássica do Che Guevara. Eu quis fazer o orangotango mais ou menos nessa posição que o Che está, essa posição icônica, né? Bom, então eu tenho a foice e o martelo, a boina comunista, a foto do Che Guevara e a imagem do orangotango. Então, a partir desses 4 elementos, eu comecei a organizar eles no papel. A partir desses 4 elementos, eu fui tentando juntar todos eles para que algo pudesse fazer sentido. Então, esses foram os primeiros esboços do orangotango marxista. Aqui. As primeiras ideias que foram surgindo. E como é uma imagem para capa, eu tinha essa necessidade de apresentar o personagem para o público ter o interesse de pegar o livro, olhar, ver a capa, entender quem é o personagem e despertar a vontade de comprar o livro. Então, produzir uma capa tem muito isso, né? Como você está diante de um projeto editorial, esse projeto ele fala muito sobre a necessidade da pessoa entrar na livraria, ver o livro na vitrine e querer comprar, ou ver a imagem da capa num site e querer comprar. Então, o desenho ele tem que ter uma função muito, muito específica, né? Que é essa de fazer com que a pessoa compre o livro. E aí eu fui pensando a melhor maneira de reproduzir
esse orangotango. Eu também coloquei um óculosinho nele, um óculosinho de intelectual. Tá vendo? Um óculos de intelectual. Aqui. Eu fiz muitas versões de capa. Eu acho que eu fiz umas 12 versões da capa. Ó. Esse é o projeto que eu tanto falo, né? Aqui. Aqui. Certo? Aqui. O orangotango de costas para o espectador, né, para o leitor, como se ele estivesse estudando e o leitor estaria atrapalhando o estudo dele. Então ele vira para trás para olhar para o leitor que acabou de atrapalhar a leitura dele. Aqui. Essa foi a imagem escolhida pelos editores. De todas essas capas que eu apresentei para vocês agora, os editores lá na Companhia das Letras escolheram essa. Bom, a partir dessa imagem, eu fui desenvolvendo agora um desenho um pouco mais bem elaborado, assim. Isso aqui é um desenho que eu faço em minutos, né? Eu precisei agora sair desse momento e construir agora um esboço melhorado, né? Mudando um pouco a posição da cabeça, dos braços, indo ajustando, né? Adequando o personagem dentro desse formato. Tamanho da cabeça, tamanho do corpo. Aqui. Aqui. Conseguem ver? Ó. E aí chegamos na imagem finalizada. Quando eu estava totalmente convicto do que eu queria, né, já tendo passado por todas essas etapas de construção do personagem, de organização dos elementos dentro de um espaço, agora eu estava tranquilo para realmente finalizar o desenho, e a finalização foi essa aqui, ó. Esse foi o meu desenho finalizado. Certo? Vou chegar um pouquinho mais perto. Aqui. Eu finalizei ele com nanquim, pincel, canetinha dessas de fluxo contínuo, né, de nanquim, e guache branco. Mas quando eu digitalizei essa imagem e mandei para a editora, eu precisei fazer algumas alterações, né? Alterações no olho, eu precisei tirar o óculos. Então, pessoal, como eu estava dizendo, ó, essa foi a imagem finalizada e eu precisei fazer alguns ajustes, né? Precisei tirar o óculos, precisei ajeitar um pouco essa boina, a boina comunista, precisei diminuir os olhos, precisei dar uma acertada, né? Tudo isso foi passado por mim, pelo designer e pelos editores da Companhia das Letras. Certo? E aí, depois de tudo isso feito, todas as alterações feitas, a gente chega nesse resultado aqui, ó. O orangotango marxista. O livro tá ao contrário, né? Mas enfim, o orangotango marxista, essa é a capa do livro. Deixa eu ver se dá para aparecer aqui.
sem estar muito embaçado, certo? Então, para chegar nessa etapa do trabalho, eu precisei passar por tudo isso aqui que eu apresentei para vocês, certo? Então, isso gerou isso, certo? Isso aqui gerou isso aqui. Então, quando eu falo de um desenho enquanto projeto, eu falo dessas etapas todas que precisam ser cumpridas, né? Como se a gente estivesse pensando o desenho dentro de um esquema, né? Para a gente não se perder, para a gente poder ter uma certa segurança, saber como percorrer esse lugar, para a gente poder ter um campo onde trabalhar, que a gente sabe exatamente o começo e o fim desse campo, certo? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Eu vou apresentar ao longo das semanas também outros projetos envolvendo desenho, projetos de ilustração, projetos de artes visuais, e eu espero que vocês aproveitem então essas dicas. Se vocês quiserem conversar um pouco mais comigo, estou aqui disponível, né, para responder os comentários, e a gente se vê no próximo vídeo, beleza? Tchau, pessoal, até a próxima, valeu!